Graça e paz, amados irmãos, bom dia. Louvado seja o Senhor por esta manhã preciosa, 10 de agosto de 2023. Hoje vamos falar de dependentes de Deus. Êxodo capítulo 33, versículo 15, diz a palavra do Senhor. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Amados, esta passagem é muito conhecida, porque ela fala daquela volta de Moisés para o monte para falar com Deus, logo assim depois de ter havido aquele episódio em que Moisés havia descido pela primeira vez com as tábuas dos 10 mandamentos, e ele quebrou lá quando viu aquela idolatria sendo praticada através do povo. Então ele volta na presença de Deus e Deus promete a ele que, olha, vamos juntos e eu estarei contigo. Mas Moisés, ele quer ter uma certeza muito grande da parte de Deus, dizendo: Senhor, se a tua presença não for conosco, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Porque ele é que era o líder do grupo, então ele falava em nome do grupo, em nome da nação. Se a tua presença não for comigo, nós não queremos sair deste lugar. Preferimos até morrer aqui, preferimos até permanecer aqui, mas nós não iremos fazer nada sem que o Senhor esteja conosco. Então, quando eu olho para esta passagem, eu vejo um Moisés que é totalmente dependente de Deus em tudo que ele vai fazer. Por que Moisés depende tanto de Deus? Ele depende de Deus porque na dependência a Deus tudo é leve. A nossa vida torna-se mais leve. Moisés seguia orientado pela nuvem de glória e pela coluna de fogo, que era a manifestação da glória de Deus, que era uma forma de Deus orientar o seu povo no deserto. Deus, quando nós dependemos dele, ele nos direciona nas decisões que nós precisamos tomar. Por isso, antes de Deus falar ou orientar, não avance. Espere até que a direção de Deus venha. E quando Deus falar, não hesite, avance naquilo que Deus falou. Há pessoas que, por não estarem na dependência de Deus, param na hora de avançar ou avançam na hora de parar. E o final de tudo é prejuízos atrás de prejuízo. Nós precisamos aprender a descansar em paz. Precisa haver em nós uma dependência total a Deus, de forma que nós basta simplesmente estarmos com um propósito firme nele e confiar nele, porque ele é uma rocha eterna e inabalável. A palavra de Deus nos promete que nós somos mais do que vencedores. Nós somos triunfantes em Cristo Jesus. Agora é importante nós abrirmos parênteses aqui e dizer: o que é mais importante não é eu ser mais que vencedor. O que é mais importante é aonde eu estou para realmente eu ser mais que vencedor. Muitas vezes eu pensava que um cristão ele não perde. Mas a verdade é que eu lendo a Bíblia e também vendo a minha vida prática, na vida de outros irmãos, eu percebo que há derrotas na vida de um cristão. Agora, quando é que as derrotas, elas vêm na vida de um cristão? Não vêm porque Deus quer que ele perca. Muitas vezes vem porque o cristão não quer depender de Deus. Então, quando nós saímos do lugar da dependência de Deus, nós somos o contrário do que a Bíblia fala. Nós somos perdedores, somos derrotados. Mas quando nós somos dependentes de Deus, andamos na presença de Deus, estamos ligados com Ele, nós somos mais que vencedor. Ninguém vai nos abalar. Nem a fome, nem a nudez, nem o passado, nem o presente, nem a altura, nem a profundidade. Nem Satanás, nem seus demônios, nem os anjos, nem o porvir, nem a profundidade. Nada vai nos afastar do amor de Deus. Nada nos tornará perdedores. Porque nele, naquele que nos amou, nós somos mais que vencedores. Aleluia. Muitas pessoas hoje, eu também vejo, por essa falta de dependência, muitas pessoas estão a praticar atos de forma religiosa, só porque não estão mais a depender de Deus, mas estão a depender de métodos, estratégias e formas por meio das quais Deus se moveu no passado, mas que Ele já não está se movendo hoje. Por exemplo, Jesus, nós vemos na Bíblia que Ele curou alguém através de cuspe, de saliva. Então, não faz sentido hoje eu chegar na minha igreja, criar o culto da cura com a saliva. Não faz sentido. Aquilo foi um ato
pelo qual Deus se moveu naquele momento. Deus orientou Jesus, o Espírito Santo orientou Jesus para fazer aquilo, e aquilo funcionou. Mas eu não posso rotular aquilo, eu não posso legislar aquilo e dizer é assim como a nossa igreja vai funcionar, é assim como a minha vida vai funcionar. Então nós temos que entender que a forma como Deus se move vai depender dele, não de mim. Então nós somos chamados a sermos completamente dependentes de Deus, totalmente dependentes dele, para que nós aprendamos como ele realmente quer que a gente possa se mover. A palavra do Senhor diz que ele ensinará o caminho o qual deve seguir aquele que nele confia. Então confia no Senhor, dependa do Senhor, porque a direção de como as coisas devem ser feitas virá dele. Você que é líder, você que é pastor, você que é crente normal, não é? Você que é filho de Deus, apaixonado por Deus, você que é apaixonado por Jesus, aprenda uma coisa: dependa completamente de Deus. Nada do que a gente fará, faremos sem Ele, porque Ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Então nós precisamos ser dependentes de Cristo, precisamos ser dependentes do Pai, precisamos ser dependentes do Espírito Santo, precisamos ser dependentes de Deus. Quando nós somos dependentes de Deus, a provisão e o sustento vêm de Deus. Deus supre as nossas necessidades em glória. Deus supre cada necessidade que nós temos. Quando estamos na dependência de Deus, a nossa vida será uma vida de milagres dia após dia. Nós viveremos a provisão miraculosa de Deus na nossa vida. Quando eu falo de provisão, não falo só do que comer ou beber, mas eu falo de tudo que é necessário para que a nossa vida avance, tudo que nos é necessário para que a gente continue crescendo e prosperando. Quando nós somos dependentes de Deus, nós viveremos o milagre, assim como o povo vivia no deserto, um tempo de milagre de maná, onde o maná não faltou nem sequer um dia, mas infelizmente tinha lá algumas pessoas que desconfiavam de Deus, então acabavam levando maná a mais para tentar guardar, e no dia seguinte aquilo era verme. Por quê? Porque havia uma desconfiança de Deus. Por favor, não desconfie de Deus, não coloque Deus como se fosse uma pessoa. Deus não mente. Então confia, se Ele falou, irmão, vai acontecer. Não esqueça do que Deus falou, não viva segundo o que Deus não falou, viva o que Deus te falou. Lembra das promessas de Deus para a sua vida, lembra da vontade de Deus para a tua vida. Encaixe-se nessa vontade, experimente dia após dia, viver nela, e você verá sua vida prosperando. Sabe, tudo é leve quando nós dependemos de Deus, porque nós seremos capacitados para serviços mais leves. E essa coisa de viver todos os dias atordoados para fazer coisas pesadas que não cabe a nós, já não nos diz respeito. O Senhor falou: não por força nem por violência, meu filho, agora é pelo meu espírito. Descanse em mim, confia em mim, dependa de mim. Então nós somos chamados a sermos dependentes. 3 dicas rápidas para nós sermos dependentes de Deus. Primeira dica: fala com Deus em oração, que você depende dele, que você não vai fazer nada se ele não te orientar o que fazer. 2, creia que Deus está contigo e ele vai te dar a direção para a sua vida. Número 3, não dê nenhum passo. Tá entendendo, irmão? Não dê nenhum passo antes de Deus te dar uma convicção da vontade dele para a sua vida. E que o Senhor te abençoe, você cresça e possa prosperar dia após dia. Pastor Antunes de Miroto aqui, que o Senhor te abençoe até amanhã, se Deus quiser. Amém.